Seu plano era encontrar-se com o Duque de Hamilton, um homem que conhecera através de Karl Haushofer. Hess pretendia usar o Duque para evitar Churchill e estabelecer a paz diretamente com o rei da Inglaterra. Tendo escrito antecipadamente várias cartas ao Duque, Hess esperava uma calorosa recepção. Mas as cartas que ele enviou ao meu pai foram naturalmente interceptadas pelo serviço secreto. Em vez de um comitê de boas-vindas ao penetrar o espaço aéreo britânico, Hess foi abatido pela RAF e forçado a saltar. Ele se feriu saindo do avião, certamente machucou-se ao aterrissar. Ele queria ser capturado e pensou que seria conduzido direto ao meu pai, bastando dizer que desejava vê-lo. Hess foi descoberto por uma família escocesa mostrada aqui em sua fazenda onde o avião caiu. Hess dizia ter uma mensagem muito importante para o Duque de Hamilton. Mas a princípio eles se recusaram a acreditar que esse homem que caíra de paraquedas em sua propriedade era o vice-Führer do Terceiro Reich. Foi dito a meu pai que o piloto alemão havia aterrissado e que estava solicitando ver o Duque de Hamilton. Meu pai foi e viu o prisioneiro, que se apresentou como Hess. Foi muito engraçado porque meu pai foi ver Churchill. E quando foi conduzido ao grande homem, este estava preparado aquela noite para relaxar e assistir a um filme dos irmãos Marx. Churchill não conseguia acreditar naquilo. Acho que suas palavras foram: "Você está querendo me dizer que o vice-Führer está em nossas mãos?" E quando meu pai disse: "Creio que é esse o caso", ele disse: "Bem, com Hess ou sem Hess, eu ainda assim vou assistir o filme dos irmãos Marx." A estranha reação de Churchill ao voo de Hess permanece sem explicação. Uma grande parte da informação sobre os estranhos acontecimentos de maio de 1941 permanece confidencial nos arquivos britânicos. A reação de Hitler permanece igualmente enigmática. Bem, a reação de Hitler ao voo de Hess foi uma de suas maiores representações. Ele ensinou uma tremenda surpresa, choque, horror e tudo mais. Quando ficou evidente que a missão de Hess havia falhado, então, naturalmente, soltaram toda aquela propaganda dizendo que Hess era um louco solitário. Fez tudo aquilo por conta própria e que tinha, sabe, alguns parafusos a menos. Hitler atribuiu aos astrólogos de Hess toda a culpa pelo episódio. Em decorrência, o ministro da propaganda nazista emitiu um decreto chamado Ato Hess, em que proibia a prática pública de quaisquer ciências ocultas, incluindo a astrologia. O resultado trouxe mais pressão às atividades dos astrólogos, que em última análise foram indicados no Ato Hess, um mês após o voo de Hess. Eles prenderam todos os astrólogos proeminentes que conheciam e os levaram para interrogatório. Os astrólogos presos sob o Ato Hess foram tratados de formas diferentes, dependendo da sua utilidade para o Reich. Aqueles que já trabalhavam para Himmler foram libertados imediatamente com a permissão de continuar com seus trabalhos. Durante esse período, Himmler entrou em contato com um dos maiores astrólogos da Alemanha, Wilhelm Wulff. Ao ser preso juntamente com todos os demais astrólogos, Wulff começou ele próprio a falar com os guardas sobre os seus horóscopos. Depois, Wulff começou a elaborar horóscopos para o general Schellenberg, que era o chefe da contra-inteligência subordinado a Himmler. Walter Schellenberg era chefe do serviço secreto político que fazia parte da SS. Era meu chefe e meu amigo. Schellenberg não acreditava em astrologia, mas ele a usou. Quando Schellenberg queria discutir algum assunto com Himmler, ele explicava que um astrólogo havia predito essa questão.
Em 1943, Wolff previu que Hitler sobreviveria a um grande perigo no dia 20 de junho de 1944, que ficaria doente em novembro de 1944 e que morreria misteriosamente antes de 7 de maio de 1945. Devido a estas previsões, Wolff tornou-se o astrólogo particular de Himmler e um dos seus colaboradores de maior confiança. Todas essas previsões vieram a se concretizar. Durante um interrogatório pós-guerra feito pelos aliados, Schellenberg admitiu ter usado Wolff para se promover. Ele acreditava que a influência de Wolff tinha muito peso junto a Himmler. Quando eu ainda estava na prisão com Schellenberg durante os julgamentos de Nuremberg, ainda falávamos a respeito. E Schellenberg tinha muito orgulho da sua influência sobre Himmler, através de Wolff. De acordo com o depoimento de Schellenberg, durante as últimas semanas da guerra, Himmler tornou-se obcecado com a previsão astrológica de um golpe, quando as estrelas sugeriram que poderia ser bem sucedido em depor o Führer. Era final de abril de 1945, quando as tropas soviéticas já estavam cercando Berlim e já haviam penetrado na periferia. Portanto, a guerra já estava praticamente perdida. Himmler lembrou-se de uma conversa que havia tido tempos antes com Wolff, na qual ele lhe dissera que a Alemanha sofreria algum desastre até 1945. Lendo o mapa de Hitler, Wolff viu uma configuração planetária que indicava uma derrocada. Wolff e Schellenberg continuaram incitando Himmler a depor Hitler e assumir ele próprio a liderança do Reich agonizante. Ambos, Schellenberg e Himmler, tentaram bajular os aliados e, curiosamente, nos últimos dias da guerra, no encontro entre Himmler e um representante do Congresso Judaico Mundial, Wolff, como astrólogo de Himmler, estava presente. Himmler aparentemente concordou que não deveria mais haver extermínios de judeus. Apesar da ordem de Hitler de continuar com os extermínios até o fim, Wolff foi fundamental em convencer Himmler a parar com a matança temporariamente. Após adotar essa medida, Himmler parecia estar pronto para desfechar seu golpe de Estado. Mas, por fim, seu receio e lealdade ao Führer o impediram de tomar o poder. Himmler manteve as esperanças de que alguma força mística do destino alteraria a derrota iminente. Himmler também mostrava muito interesse nas comparações históricas entre a situação de meados dos anos 40 e períodos históricos prévios. Ele lembrou-se da grande guerra anterior entre a Alemanha e Rússia, a Guerra dos 7 Anos, travada entre Frederico o Grande da Prússia e os russos. Dizia-se então que a sorte teria mudado de mãos quando a czarina russa Elizabeth morreu. Em abril de 1945, o presidente Roosevelt morreu. E Himmler interpretou isso como um sinal de que a história estava prestes a se repetir e a Alemanha iria se salvar. Duas semanas depois, Goebbels e toda a sua família refugiaram-se com Adolf Hitler no bunker particular do Führer. Em 30 de abril, Adolf Hitler e sua noiva Eva Braun suicidaram-se.